Boa noite, queridos amigos e irmãos em Cristo. Mais uma vez, estamos reunidos para meditarmos na palavra do Senhor e estudarmos um determinado texto com um determinado tema, para que possamos aplicar esse conhecimento, esse aprendizado à nossa vida cotidiana, para que a palavra de Deus possa assim estar norteando os nossos passos, dirigindo a nossa vida de forma a que nós possamos nos conduzirmos da melhor forma possível diante de Deus, diante da sociedade, para que possamos sermos homens e mulheres governados e dirigidos pelo Senhor. A nossa oração, como de costume, é que Deus possa estar abrindo a nossa mente, bem como o nosso coração e a nossa vista, para que possamos entender as verdades contidas na sua palavra e, entendendo essas verdades, aplicá-las à nossa vida cotidiana. Porque sem a prática da palavra de Deus não tem nenhum sentido a ideia de procurar entender, de procurar explicação, porque a Bíblia foi nos outorgada pelo Senhor para governar a nossa vida, não apenas para nos tornarmos homens e mulheres mais inteligentes, mais sábios, mas para que ela pudesse nos governar. Então essa é a nossa oração. Agradecemos a sua presença conosco e que nesta noite nós possamos termos o nosso coração cheios da palavra do Senhor. Muito bem. Nós estamos vivendo a vida do ser humano do século XXI, né? Isso já vinha assim desde inícios do século XIX, século XX, século XXI. Uma agitação, uma vida corrida, né? Onde as pessoas vivem o dia a dia, na maioria das vezes, correndo para lá e para cá, e muitas vezes, para usar a expressão do sábio Salomão, correndo atrás do vento. Corre, 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 não alcança nada, não consegue nada, mas mesmo assim, a vida, a cada dia que passa, nos parece ser mais corrida, mais agitada. Me parece que quanto mais tecnologia nós conseguimos implementar em nossa vida, em nossos dias, para auxiliar na feitura de algumas tarefas nossas, né? Com a finalidade de ganharmos tempo, parece que o tempo se esvai com mais facilidade. Parece que cada vez mais o tempo corre mais depressa, mais rápido. Às vezes parece que se ao invés de 24 horas o dia tivesse 30, nós ainda deixaríamos muitas coisas para fazer para trás, né? Mesmo com esse tempo de acréscimo de cerca de 6 horas a mais, um quarto, basicamente, do nosso dia a dia. Estamos constantemente, claro que com raros excessos, ligados no 220, num corre-corre diário, numa agitação, em nosso ativismo, né? Correndo daqui para ali, dali para aqui, a fim de cumprirmos com as nossas tarefas, sejam elas trabalhistas, sejam elas domésticas, sejam elas empresariais, sejam elas religiosas, e assim a gente, cada dia que passa, vê que de fato a vida humana ela tem se tornado mais sujeita ao estresse, à depressão, porque o corre-corre da vida só nos conduz para isso. Parece que a gente não tem entendido, conseguido entender que não dá para fazer tudo nessa agitação que a gente vive, né? Alguns anos atrás, nós ouvimos no noticiário televisivo um cenário que ficou conhecido como catastrófico dentro desse corre-corre da vida, né? Onde um casal sai de casa de manhã, depois de deixar os seus filhos na escola, cada um se dirige para o seu trabalho, e um dos cônjuges trabalhava em um shopping center, e lá ele deixa o seu carro estacionado no shopping, e qual não é a surpresa de que aquele que estava com o carro só se lembrou que tinha um bebê dentro do carro, do banco traseiro, na sua respectiva cadeirinha, né, no meu conforto,
no final do dia. O que acarretou no óbito daquela criança que passou o dia inteiro dentro daquele carro por esquecimento, simplesmente por um corre-corre. Um deixa na escola, o outro deixa em outro lugar, outro deixa aqui, outro deixa ali, deixa a esposa num trabalho, ou o esposo em um trabalho, e esse corre-corre levou a que eles se esquecessem daquele bebê, aquele bebê veio a óbito. O problema é que esse caso, o caso deles, que nós ouvimos aqui no nosso país, no Brasil, né, não é único e nem é apenas uma questão que envolve o nosso país. A gente vê na televisão, né, que em outros países, inclusive de primeiro mundo, isso já tem acontecido também. E por que isso? Porque vivemos impulsionados pelo imediatismo, tudo no corre-corre, tudo na correria, né? Onde tudo precisa ser feito para ontem. E nesse corre-corre para ser feito para ontem, a gente tem a tendência, muitas vezes, de atropelar algumas coisas. Essa tirania, chamada tirania da urgência, né, às vezes tem nos levado a corrermos atrás do que é necessário e muitas vezes deixar de lado aquilo que é essencial. Porque às vezes o que é essencial nem é tão urgente, mas é essencial. Então nós precisamos aprender que a vida não é apenas e tão somente esse corre-corre desenfreado, essa loucura, essa ditadura da urgência, né? Muitas vezes corremos tanto atrás do que é bom e às vezes perdemos aquilo que é melhor. Corremos atrás daquilo que é passageiro e perdemos aquilo que é para sempre. Corremos atrás daquilo que é material e muitas vezes perdemos de vista aquilo que é espiritual. Corremos atrás muitas vezes do benefício dos que estão próximos de nós e muitas vezes sacrificamos a nossa própria família. Então é o corre-corre da vida que muitas vezes nos leva para um agir, uma agitação, muitas vezes contrária àquilo que deveria ser o melhor. E aí que nos deparamos com todo esse problemão social, onde viver às vezes se torna muito complicado, né? E é dentro desse prisma que a Escritura nos orienta a buscarmos como prioridade de vida a comunhão com o Deus que nos criou, que sabe quais são as nossas necessidades primárias, quais são as nossas necessidades secundárias, quais são as nossas necessidades terciárias e quais não são as nossas necessidades. E Ele está sempre pronto a, em graça, supri-las para o nosso bem e para a sua glória. Então, a grande prioridade da vida do ser humano, de acordo com as Escrituras, e é isso que eu gostaria de pensar com você nesta noite, que é termos uma comunhão com Deus, é caminharmos com Deus. E por isso eu queria pensar com vocês sobre tendo aquilo que é o melhor, tendo aquilo que é o principal, tendo aquilo que é a coisa mais importante da nossa vida, que é uma comunhão autêntica, veraz, sincera, honesta, com o Deus que nos criou, que quer o nosso bem e que quer participar da nossa vida do dia a dia, para que nós possamos assim conseguirmos entender melhor a vida e caminharmos vencendo essa tirania que tão de perto muitas vezes nos rodeia e nos escraviza, nos torna homens e mulheres com muitos problemas pessoais. E para isso, eu convido você para lermos a palavra do Senhor em um dos textos bíblicos que talvez seja um dos mais conhecidos de toda a cristandade e de muita gente fora da cristandade, que é o Salmo 23, conhecido como o Salmo do Pastor. E nós lemos assim, o Salmo 23, escrito pelo rei Davi. O Senhor é o meu pastor. Ele me dá tudo de que preciso. Ele me leva aos pastos de grama verde e macia para descansar. Quando sinto sede, ele me leva para os riachos de águas mansas. Ele me devolve a paz de espírito quando me sinto aflito. Ele me faz andar pelo caminho da justiça por amor do seu nome.
Mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, continuo tranquilo e não sinto medo, porque a sua vara e o seu cajado me protegem. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. O Senhor me recebe como convidado de honra, ungindo a minha cabeça com óleo e faz o meu cálice transbordar. Eu tenho absoluta certeza que a sua bondade e a sua misericórdia me acompanharão todos os dias da minha vida. Sim, eu viverei na presença do Senhor para sempre. Vamos orar? Bondoso Deus, queremos rogar a sua mediação. Que o Senhor possa nessa noite falar ao nosso coração aquilo que nós precisamos ouvir, e não apenas aquilo que nós queremos ouvir, para que nós possamos entendermos qual é a sua vontade, que segundo a sua palavra é sempre boa, agradável e perfeita. Fala ao nosso coração, nos ajuda, para que em meio às turbulências da nossa própria existência, que nós possamos termos a alegria de caminharmos com o Senhor, de desfrutarmos de uma comunhão honesta, sincera, uma comunhão que vá nos levar a, como Davi aqui nos diz, a lugares de descanso, de repouso, de tranquilidade na sua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Comecemos. Esse texto bíblico talvez seja o mais conhecido de toda a cristandade e talvez, quem sabe até, de fora dela, de toda a Escritura. Alguém disse que o Salmo 23 ele é como um rouxinol, que ele serve para acalentar o nosso coração nos mais diversos momentos da nossa existência. Ele pode ser lido, comentado em um velório, que ele vai confortar o coração de todos os presentes. Ao mesmo tempo, também ele pode ser lido em uma festa de casamento, em uma festa de aniversário, que ele vai também exortar o coração das pessoas que o ouvirem. É um dos textos bíblicos mais extraordinários, principalmente porque ele nos narra a experiência de um homem, de uma pessoa, com o Deus eterno, que ele no texto chama de pastor. Foi escrito pelo rei Davi, né? E relata-nos a sua contemplação do cuidado de Deus para com aqueles que com ele se relacionam, fazendo um paralelo entre o seu próprio cuidado com o rebanho de ovelhas do seu pai Jetro, que Davi, antes de assumir o trono de Israel, Davi era um pastor de ovelhas. E a sua experiência no campo, nas campinas da cidade de Belém, na Judéia, o levou a contemplar o cuidado de Deus também, como ele cuidava das ovelhas do seu pai, a contemplar o cuidado de Deus com aquelas pessoas que têm o privilégio de comunhão com Deus e esperar que Ele trabalhe em função de abençoá-las, de cuidar delas e de suprir as suas necessidades, como o próprio Senhor Jesus se apresenta como sendo o bom pastor. Então Davi está nos falando da sua experiência e nos narrando a sua contemplação de como Deus, que é o bom pastor, cuidou dele, cuidava dele e, consequentemente, cuida de todas aquelas pessoas que têm prazer em viver uma vida de comunhão com o Senhor, que consegue, que se esforça para que, em meio ao corre-corre da vida, ter tempo para ter comunhão com esse Deus e permitir que esse Deus muitas vezes nos desligue da tomada, para que possamos refletirmos sobre a nossa própria vida, sobre os acontecimentos que nos cercam e, em consequência disso, termos o nosso coração desacelerado
para que possa confiar mais naquele que é o Senhor da nossa existência, Senhor do universo, Senhor do mundo, e que tudo faz em função de abençoar aqueles que nele esperam. Davi, através da sua experiência, nos relata que o simples fato da presença do pastor dá às ovelhas, né, a tranquilidade que elas necessitam para pastarem no campo onde elas estão. O simples fato da presença do pastor, por mais frágil que ele possa ser, o fato de ter uma pessoa ali na companhia do rebanho dá ao rebanho de ovelhas, né, a condição dela estar tranquila, dela pastar de forma tranquila, sabendo que tem alguém ali que está olhando, cuidando, para que ela possa assim estar pastando tranquila, se alimentando tranquila, bebendo a sua água tranquila, né? Isso porque as ovelhas estão entre os animais mais indefesos de todo o reino animal, chegando a serem muitas vezes chamadas pelos seus criadores, por aqueles que cuidam delas, de animais completamente estúpidas. Estúpidas no sentido simples, de fácil você conseguir conquistá-las, fácil você conseguir domá-las, fácil você conseguir matá-las. Muitas vezes o simples fato de um susto leva uma ovelha ou a morrer, ou simplesmente a sair em disparada e a atropelar outras ovelhas e tirar a vida de outras. É por isso que muitas vezes no ataque de um lobo são muitas as ovelhas que morrem. Não por causa do lobo, mas por causa das ovelhas, que umas atropelam as outras. No seu sentido de autodefesa, ela é completamente sem nada que a proteja, né? São os únicos animais dos quais nós ouvimos falar que vivem em rebanho e que precisam da presença e da atenção de um pastor humano, de um cuidador, de um protetor para tranquilizá-las. E frequentemente as escrituras fazem um paralelo, uma comparação entre esses animais e nós, seres humanos. E é exatamente isso que Davi está fazendo nesta passagem bíblica, que é uma poesia escrita por ele, onde ele se coloca já não como pastor, mas como ovelha, e sob os cuidados, a tutela do Deus que ele serve como sendo o seu sumo e supremo pastor. Assim como ele, Davi, vigiava as ovelhas do seu pai, o grande pastor, Deus, estava vigiando a sua caminhada, a sua vida, com as suas demandas diárias e constantes. Porque se você pensa que a sua vida tem agitação, se você pensa que a sua vida tem muita decisão para ser tomada, pensa na vida de um prefeito. Pensa na vida de um governador. Pensa na vida de um presidente de um país, que é o caso da vida, era o rei. Eles tinham um sistema de monarquia e o rei nada mais nada menos era que na nossa democracia o presidente, alguém que tinha que tomar decisões pelo povo, e muitas decisões diárias. Então as demandas da vida no ministério, no reino Davi, eram tantas. E por isso Davi está nos colocando que as suas demandas, ele fazia com que ficasse o seu coração tranquilo quando ele se relacionava com o Deus que ele servia, permitindo que esse Deus, esse pastor, cuidasse dele e das suas demandas. O pastor rege, guia, alimenta e protege o seu rebanho. E esse o obedece, o segue, o ama e nele confia. Depende dele. Depende dele.
Sendo assim, Davi se coloca como ovelha, como dependente de Deus, sabendo que Deus está cuidando dele, cuidando daquilo que ele precisa realizar e fazer como príncipe, como rei, como soberano, monárquico da nação, do povo de Deus. E por isso Davi tem o seu coração tranquilizado ao saber que Deus, o seu pastor, está ao seu lado. Davi nos orienta a buscarmos de todo o nosso coração e de forma prioritária, principal, a nossa comunhão com esse pastor, que é Deus, que pode muito mais nos abençoar, nos alcançar, nos proteger, nos guardar física, emocional e espiritualmente do que qualquer figura humana, do que qualquer pastor humano. Porque o Deus a quem nós servimos pode estar onde nós estivermos. Aonde estiver a sua demanda, Deus está lá com você. É no emprego? Ele está lá. É na sua casa? Ele está lá. É no seu dia a dia, em sua caminhada diária? Deus está lá. O Senhor Jesus também deixa isso bem claro aos seus discípulos, quando ele diz em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, as coisas secundárias, as coisas que vocês necessitam, mas que são secundárias, e que Deus sabe que vocês necessitam, Ele vai providenciar a cada dia. Sendo assim, a nossa primeira colocação, o que nós vamos ter como principal, é uma vida de comunhão com esse Deus, com esse pastor, para que o nosso coração possa ser tranquilizado, possa ser acalmado diante da agitação da vida. A vida humana é agitada mesmo e não vai melhorar. A cada dia que passa, a vida se torna mais conturbada, a cada dia que passa, a vida se torna mais complexa, a cada dia que passa, mais nós vamos ter problemas em nossa caminhada de vida, porque a vida humana, ela é assim mesmo. A sociedade na qual nós estamos inseridos, na grande maioria, insiste em viver sem Deus, e a consequência é essa desenfreada jornada que nós vivemos aí, onde ninguém sabe aonde as coisas vão parar. A nossa maior necessidade humana é que tenhamos uma comunhão real com Deus. Porque o Deus da Bíblia é uma pessoa real. O Deus das Escrituras é um Deus que quer se relacionar conosco. Ele quer que nós tenhamos uma comunhão com Ele, uma comunhão real, plena. E não apenas que nós tenhamos uma religião que fale de Deus, mas que nós vivamos, de fato, uma comunhão completa, diária, com esse Deus pessoal em nosso coração. Que nós tenhamos uma comunhão autêntica, sincera, uma comunhão diária, uma comunhão pessoal com Deus. Deus não trabalha em comunidade, Deus trabalha com pessoas. Deus trabalha comigo e com você de forma individual. Deus, quando se relaciona comigo, e ele quer que seja assim, e é assim, Ele se relaciona comigo como se eu fosse a única pessoa do universo. E o mesmo quando Ele se relaciona com você. Só Ele pode ser assim. E Ele quer que nós tenhamos essa comunhão com Ele. Nos relacionarmos com Ele como sendo o nosso Deus, sabendo que Ele está cuidando de nós, como se nós fôssemos as pessoas únicas com quem Ele se relaciona. Todas as nossas questões, todas as nossas demandas colocadas no seu altar, nas suas mãos, Ele vai tratar, Ele vai cuidar, Ele vai fazer com que nós entendamos que nós precisamos aprender a confiar nele e não em nós mesmos e na nossa própria capacidade humana. Muito embora nós as tenhamos e elas são de fundamental importância para nós, mas elas não podem suprir todas as nossas demandas. Só Ele pode. Por isso o título da nossa mensagem é Tendo o Principal. O principal é termos comunhão com Deus. É termos um relacionamento real, saudável, autêntico com Deus.
E esse relacionamento é que vai nos levar a enfrentarmos todas as questões que envolvem a vida humana com a sua agitação e termos um final de dia tranquilo na presença de Deus, sabendo que Deus está cuidando de nós. Esse Deus quer que nós entendamos que Ele pode e quer estar ao nosso lado, nos conduzindo, nos resguardando, nos protegendo, nos guiando. E para isso Ele quer que nós o amemos, que nós reconheçamos que Ele é de fato o pastor e que nós sigamos as suas orientações para que a nossa vida humana seja a melhor forma de se viver possível, da melhor forma de se viver possível. Essa comunhão que se inicia aqui na Terra vai culminar na eternidade. Porque Deus não está preocupado apenas tão somente com essa nossa existência aqui. Ela é passageira. Mas que nós tenhamos comunhão com Ele aqui na eternidade. Porque se não tivermos comunhão com Ele aqui, como é que vamos ser na eternidade? Como é que Deus pode, ou poderá nos recolher no seu aprisco, local onde as ovelhas ficam, guardadas, no céu, se não temos nenhuma comunhão com Ele aqui? Difícil. Vivemos hoje em dia uma geração de cristãos, inclusive, que vivem em busca das bênçãos do Senhor. É um corre para cá, para lá, igreja aqui, igreja ali, uma busca por uma igreja diferente, uma igreja aqui promete coisa tal, o pessoal corre para lá. Outra igreja ali promete coisas tais, corre para lá. Então nós temos uma geração de pessoas que não querem nenhum compromisso de uma real comunhão com Deus. O que eles querem é receber bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos. Querem apenas as bênçãos de Deus, mas não querem nenhum compromisso com o Deus das bênçãos. E as coisas não funcionam assim. Não funcionam assim. E eu não tenho nenhuma dúvida, de que esse é um dos problemas em nossas igrejas. E bem poucos espirituais existem, com compromisso de vida cristã. A grande maioria só está em busca de uma religiosidade. É só aparência, é só busca para alguma necessidade imediata. Agora, eu quero a solução do meu problema agora. Depois que o meu problema for solucionado, acabou. E Deus não trabalha assim. O Deus da Bíblia é um Deus que quer que nós tenhamos com Ele comunhão. Para que através da comunhão que nós tenhamos com Ele, nós aprendamos a depender dEle, e nessa dependência dEle é que Ele vai suprir em graça todas as nossas necessidades emocionais, físicas e espirituais. Só Ele pode fazer isso, Não é à toa que a gente vive aí um tempo onde o testemunho dessas pessoas que se dizem cristãs, mas que vivem sem compromisso, é um testemunho péssimo. Péssimo. Não é à toa que as nossas igrejas atuais são tão vazias, ocas, superficiais, com muita religiosidade, desprovida de quase nenhuma espiritualidade, em todas as nossas denominações cristãs evangélicas. Infelizmente. É isso que ouvimos quando conversamos com outros colegas de ministério, que nos dizem que as suas igrejas estão cheias de pessoas vazias de Deus. Isso é triste. Pessoas que não querem um compromisso com Deus. Só querem desfrutar de algum tipo de bênção. Muitas são as pessoas que nos procuram como igreja apenas estão somente para que sejam supridas por uma cesta básica, por uma ajuda financeira para ajudar a pagar o aluguel, para comprar um remédio, quando Deus se disponibiliza para suprir todas as nossas necessidades, desde que nós caminhamos com Ele em comunhão. Isso é triste. Mas o texto de Davi,
nos orienta a sairmos do meio dessa boiada humana, né? A abandonarmos a mediocridade da sociedade na qual nós estamos inseridas, a sociedade do corre-corre, a sociedade da urgência, para que entendamos que o principal, o suprassumo da nossa existência é vivermos em comunhão com Deus, para que Ele, em graça, possa sim suprir as nossas necessidades. Buscarmos um relacionamento saudável, um relacionamento salutar, um relacionamento revigorante, um relacionamento físico, emocional e espiritual com esse Deus que é o sumo pastor das Escrituras, aquele que cuida de cada um de nós, que depositamos nele a nossa fé, a nossa confiança, e inabalável, aconteça o que acontecer. Davi nos informa que aqueles que têm tal comunhão, ou que buscam essa comunhão e desfrutam dela, recebem as bênçãos do Senhor de forma paulatina, de forma diária, de forma constante, porém dentro daquilo que Deus, em sua infinita graça, nos vê como necessidade diária. As bênçãos de Deus são para cada dia. Quando Israel, o povo judeu, saiu do Egito, Deus falou para o povo: vocês vão colher a alimentação de vocês todos os dias, o famoso maná, né? E não precisa se preocupar em guardar para o dia seguinte, porque no outro dia vai ter maná. Todos os dias eu vou mandar o pão do céu para vocês poderem se alimentar de forma adequada. Mas mesmo assim, algumas pessoas insistiam em encher panelas e panelas e panelas de maná, para que porventura, se no outro dia não tivesse o maná, elas já tinham uma reserva guardada. Qual a surpresa? Não era quando elas iam no outro dia pegar aquele alimento, ele estava apodrecido. Porque Deus havia prometido que no outro dia ia mandar pão. Gente, as bênçãos de Deus são diárias. Elas são constantes, mas elas são diárias, porque cada dia da nossa vida é um dia diferente. Cada dia da nossa vida são experiências novas. Cada dia da nossa vida são demandas diferentes. Você trabalha no mesmo emprego por 20 e tantos anos. Cada dia você executa quase que a mesma função. Mas as demandas da vida são diferentes. E Deus quer nos abençoar assim, dentro daquelas demandas que nós temos, desde que nós confiemos neles. E que tal pessoa que vive essa vida, ou que busca essa vida de satisfação, porque ele consegue enxergar como enxerga Davi no Salmo 23, no versículo 1, que quando ele tem essa comunhão com Deus, nada lhe falta. Ele pode não ter em excesso. Ele pode não ter em abundância. Mas ele tem para o seu dia a dia aquilo que lhe é necessário para a sua satisfação pessoal, para a sua tranquilidade, para que a sua noite de sono seja tranquila. Quem prioriza em sua vida tal comunhão, desfruta em seu dia a dia. Primeiro, no verso 2, Davi fala que refrigério, descanso da agitação e dos problemas da vida, porque toda essa agitação só serve para fazer a nossa cabeça ficar pegando fogo, para que a nossa mente entre quase que em parafuso. Isso nos leva muitas vezes a sintomas de depressão, sintomas de estresse. Mas aqueles que têm uma comunhão com Deus e que se permitem ser governados pelo Senhor, a sua mente recebe do Senhor a condição de uma tranquilidade, de um refrigério em seu dia a dia, de saber que Deus está cuidando dele e que no dia que vem, dia seguinte, Deus estará lá, aguardando-o acordar pela manhã, para junto com ele fazer a jornada de um novo dia e abençoá-lo, dando-lhe refrigério, dando-lhe sono, dando tranquilidade
para viver a vida com todas as suas demandas, com todas as suas necessidades, com todas as suas intempéries, com todas as suas dificuldades. Mas quando nós temos o Senhor como pastor da nossa vida, Ele nos garante, que nos dá uma tranquilidade, diz o apóstolo Paulo, que vai além da nossa capacidade de conhecimento. Foge do nosso raciocínio. No verso 2, Davi diz que quando nós temos o Senhor como nosso pastor, Ele nos dá diretriz, é Ele quem nos conduz, é Ele quem nos direciona todos os dias, para que nós possamos termos uma vida onde as agitações do dia a dia serão levadas de lado, serão deixadas de lado, para que nós possamos sermos guiados às águas tranquilas, às situações que vão nos tranquilizar, às situações que vão refrigerar a nossa alma. É Ele quem vai conduzir os nossos passos, vai conduzir a nossa vida, de forma que nós possamos termos uma vida tranquila em meio às adversidades da vida. É Ele quem vai conduzir. É Ele quem guia. É Ele quem é o pastor. É Ele quem nos conduz. É Ele quem sabe aonde estão os pastos verdes e as águas tranquilas, onde nós poderemos com tranquilidade nos alimentarmos, saciarmos as nossas necessidades, crendo que Ele está cuidando de cada um de nós. Verso 4, a parte A, Davi diz que quando nós temos o Senhor como pastor da nossa vida, Ele nos dá a mais completa segurança. Não há por que temer. Ainda que nós caminhemos à espreita da morte, porque nós caminhamos todos os dias à espreita da morte, todos, já disse aqui em um dos meus estudos, que nós devemos viver esse dia como se ele fosse o último, porque nós sabemos que vamos acordar amanhã. Nós vivemos todos os dias a um passo da morte. Mas mesmo se nós caminhamos assim, nós temos a companhia do pastor, porque ele nos dá a segurança de que nós estamos respaldados por ele. Um dia a morte vai nos alcançar mesmo. E pronto, acabou. Mas a segurança de caminharmos com Ele é que esse dia não vai chegar em nossa conta antes da hora. Porque é Ele quem sustenta, resguarda e protege a nossa vida de todo mal. É Ele quem nos dá segurança. O Senhor Jesus diz que a nossa vida está nas mãos dEle. E não há ninguém que possa nos arrebatar das mãos dEle. Porque somos tranquilos. A parte B do versículo, ele diz que, Davi diz que o que nos garante essa segurança é a companhia do Senhor Jesus. A companhia desse Deus. Tu estás comigo, Ele está comigo, não importa o que vai acontecer, não importa qual a demanda, não importa qual a necessidade, não importa qual a urgência, não importa qual o problema, qual a dificuldade, Deus está comigo. E Ele vai dirigir a minha mente, Ele vai conduzir os meus passos, de forma a que eu me saia muito bem daquela situação, porque Ele está comigo, Ele me governa, Ele me dirige, Ele me orienta. No versículo 5, a parte A, Davi nos diz que é Ele que nos dá o sustento. Como que Deus nos dá o sustento? Faz cair comida na nossa casa? Não, Ele nos dá oportunidades, né? E sabedoria para aproveitar essas oportunidades, para com o suor do nosso rosto, granjearmos, trabalharmos, vendermos o nosso trabalho, vendermos a nossa mão de obra, para ganharmos o sustento da nossa casa através de dinheiro. É Deus quem nos dá vida, é Deus quem nos dá emprego, é Deus quem nos dá capacitação, é Deus quem nos dá saúde, para sairmos de casa todos os dias e trabalharmos com sabedoria, com discernimento, procurando evidenciar e realizar aquilo que nós temos de melhor, para que a empresa onde nós trabalhamos seja muito bem sucedida. Quanto mais bem sucedida a empresa for, melhor para mim.
Quanto mais bem sucedida a minha empresa for, melhor para a sociedade. Então o cristão caminha sabendo que ele não trabalha para o seu patrão, ele trabalha para o Senhor, porque é o Senhor quem lhe dá o emprego, é o Senhor que lhe dá saúde, é o Senhor que lhe dá oportunidades e sabedoria para usá-las da melhor forma possível, para ser bênção na sociedade, dando a sua contribuição para que a sociedade progrida para melhor. Assim funciona. É assim que Deus dá o nosso sustento, com o suor do nosso rosto, com o nosso trabalho. Uma pessoa que trabalha, por mais cansado que ele seja, e tenha a convicção de que o seu trabalho é bênção, ele chega em casa, depois de um dia de trabalho, descansa, o seu corpo relaxa, e no outro dia ele está pronto para um novo dia de trabalho. O trabalho é bênção. O trabalho não é uma maldição, o trabalho é bênção. Foi a forma como Deus providenciou para que nós pudéssemos ganhar o nosso sustento com o suor do nosso rosto, sob a sua tutela, sob as suas bênçãos. Deus não trabalha com vagabundos. Nunca trabalhou, nem jamais irá trabalhar. Aliás, é o próprio Senhor Jesus que nos diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então o trabalho é bênção. O trabalho é a forma como Deus providencia para que nós saímos de casa todos os dias, cumpramos o nosso dever social e conquistemos o nosso salário da melhor forma possível, de forma honesta, de forma tranquila, de forma ordeira, de forma abençoada. Se você está empregado, valorize o seu emprego. Entenda como bênção do Senhor. Porque vivemos em uma sociedade de corre-corre, onde muitos estão desempregados e muitos estão de olho na vaga de emprego que você está tendo. Muito cuidado, né? A parte B do versículo 5, Davi fala que Deus nos dá, quando nós depositamos nele a nossa confiança, temos nele, como a pessoa do nosso pastor, ele nos dá satisfação. Ele fala que o nosso cálice transborda de alegria, de satisfação, de prazer, de cumprirmos a nossa parte para recebermos dele as suas bênçãos. Por caminharmos na sua presença, por vivermos na sua presença, por desfrutarmos da sua companhia e, em consequência disso, termos uma vida abençoada, uma vida frutífera, uma vida feliz em família, em sociedade e em qualquer lugar onde nós possamos estar. Porque se Deus está comigo, Ele está comigo onde quer que eu me encontre. E é por isso que onde quer que eu me encontre, eu preciso me esforçar para ser bênção na vida das pessoas. Porque tenho sido abençoado com a presença do Senhor no meu coração. E é por isso que a Bíblia nos informa que a questão da igreja, a igreja não é o templo. A igreja não é as paredes. A igreja não é a construção. A igreja são as pessoas que congregam dentro daquele salão de culto, dentro daquele templo. O templo, no que diz respeito à parede, pode ser destruído. A igreja não. A igreja sou eu, juntamente com os meus irmãos. O local onde Deus habita é o coração do homem. E no caso da igreja, é a coletividade das pessoas com quem Deus se relaciona, a coletividade das pessoas com quem tem um relacionamento real, autêntico, salutar e espiritual com Deus, que em um determinado dia ou em uma determinada convocação, seja esse o dia que for, sábado, domingo, segunda, terça, para se reunir em família e juntos, como família, adorar, glorificar a esse sumo pastor pelas bênçãos que tem recebido dele no decorrer da semana que se passou. O culto no templo é apenas a reunião da igreja, das pessoas que fazem parte da igreja, no momento onde a família se reúne para agradecer em êxtase de adoração a esse Deus que com satisfação tem estado ao nosso lado. E por isso que nós costumamos dizer que o nosso culto, o culto na igreja, é um culto de louvor e adoração. Ninguém
louva, porque louvar é você falar bem de alguém. Ninguém fala bem de outra pessoa se não estiver satisfeito com ele. Então, a pessoa que vai para um culto para louvar, para adorar o Senhor e não está satisfeito com o Senhor, ele é um mero religioso. E na grande maioria das vezes, um hipócrita. Não, nós somos satisfeitos. A vida no nosso dia a dia nos leva a sermos pessoas espirituais que entendemos que Deus está ao nosso lado a nos abençoar em toda e qualquer situação. Por mais extrema, por mais difícil, por mais complexa que ela seja, nós estamos na presença de Deus. A satisfação nos leva a uma alegria que é transbordante e contagiante. A alegria cristã deve ser notória a todas as pessoas com quem nós desfrutamos nossa vida. As pessoas com quem nós nos relacionamos precisam ver em nós que mesmo em meio às adversidades, nós somos um povo alegre e feliz, porque pertencemos ao Senhor e caminhamos na sua presença. Mesmo que nós passemos por momentos adversos, momentos tristes, existem. Mas os momentos tristes na vida do cristão passam, mas a sua alegria se renova a cada manhã. E essa alegria é fruto de uma vida abençoada, né? De uma comunhão que é abençoada e que é abençoadora para as pessoas que estão à sua volta. Queridos, essa deve ser a nossa busca diária, cotidiana, né? Principal. Termos e vivermos em comunhão com Deus, para que a comunhão com Ele nos leve a desfrutar das bênçãos que Ele tem disponível para aquelas pessoas que nele confiam. E a principal delas é nos tirar desse corre-corre, dessa loucura da vida humana, que nos leva a correr atrás do vento. Você já pode dizer que o Senhor Jesus Cristo é o seu pastor, o bom pastor, como fez Davi, que cuida de você? E se você já sabe e pode, você vive dessa forma? Deus é amor. As Escrituras dizem que Ele é amor e está sempre esperando que nós nos voltemos para Ele, a fim de que Ele conosco tenha uma comunhão e que essa comunhão vá nos abençoar da melhor forma possível naquilo que Ele tem de melhor para nos oferecer em nossa jornada de vida. Gente, só depende de nós. Deus está lá, está nos aguardando para que nos aproximemos dEle, para que entreguemos diante dEle as nossas demandas através da oração, e em consequência disso Ele vai acalmar o nosso coração, vai tranquilizar o nosso coração, nos dar paz, alegria, gozo, satisfação, porque as coisas que nós mais necessitamos nessa vida, o dinheiro não pode comprar e nós não temos nenhuma capacidade para conquistá-las. Nós só podemos recebê-las de Deus. E elas estão disponibilizadas para todos aqueles que querem viver em comunhão, uma comunhão real, uma comunhão verdadeira, uma comunhão autêntica, uma comunhão pessoal com esse Deus que nos ama e que quer o nosso bem, porque Ele é o nosso sumo pastor. Ele quer cuidar de nós, mas muitas vezes nós não o permitimos. E aí que está o problema da nossa sociedade moderna, que parece que quanto mais avança, em termos tecnológicos, em termos científicos, mais a gente ouve falar em suicídio, mais a gente ouve falar em depressão, mais a gente ouve falar de síndrome de pânico, que é uma sociedade que vive correndo atrás do vento. E se você for uma dessas pessoas, você vai passar por essa diversidade também.
Davi, nessa noite, através do Salmo 23, está nos dizendo que é a comunhão com o Senhor que vai nos livrar dessa situação doentia que a nossa sociedade vive, inclusive a nossa sociedade cristã, evangélica, onde muitos vivem assim. E a nossa oração, a minha oração, é que Deus possa trabalhar com o seu coração, te dar essa tranquilidade, que você possa se relacionar com esse Deus, você e Ele, colocando diante dele as suas necessidades, os seus anseios, os seus temores, e deixe que Ele vai cuidar de você, Ele vai tratar de você, e vai te abençoar de uma forma que você não vai conseguir sequer explicar lá na frente. Ok? Que Deus assim possa nos abençoar. Vamos orar mais uma vez? Bondoso Deus, lida e explicada está a sua palavra. De fato, o Senhor é o nosso sumo pastor, mas muitas vezes, por conta dessa nossa agitação da vida, nós nos esquecemos disso. E por conta disso, nós temos muitas turbulências não resolvidas, muitas adversidades que tiram o nosso sono, a nossa segurança, a nossa tranquilidade. Ó Deus, que nesta noite nós possamos entendermos que o Senhor está ao nosso lado, sempre disponível para nos abençoar todas as vezes que o buscarmos com sinceridade e que quisermos fazer a sua vontade, tendo um compromisso real e autêntico com o Senhor. Que todos os meus ouvintes nesta noite possam entender isso, e entendendo aplicar isso aos seus corações. Ó Pai, se porventura, entre os meus ouvintes, tivermos alguém que ainda não te aceitou como único e suficiente Salvador, como sumo pastor, que o Senhor possa nessa noite, através do seu Espírito, estar convencendo a que possa se entregar nas tuas mãos, para confiar no Senhor, não apenas para as nossas necessidades diárias, dessa nossa vida material e passageira, mas para a eternidade contigo, onde nós desfrutaremos da sua presença para sempre. Muito obrigado pelos meus irmãos que me ouvem e que eles possam também, tendo a sua palavra como guia, como diretriz dos seus passos, viver dessa forma, entender que nós precisamos depender do Senhor para que as nossas demandas diárias não tirem o nosso sono, a nossa tranquilidade e a nossa paz de uma comunhão autêntica e verdadeira com o Senhor. Muito obrigado, querido Deus, pelas bênçãos que nós já temos recebido das tuas mãos. Nós não merecemos nada, mas o Senhor já tem nos concedido tantas bênçãos. De forma excepcional, nessa noite eu quero te agradecer pela vida do nosso irmão Dito, que o Senhor tem trazido de volta para sua casa, depois de tanto tempo internado, depois daquele acidente. Por ele nós orávamos, sabemos que o Senhor está trabalhando e nós pedimos que o Senhor possa continuar a abençoá-lo, bem como a sua família mais próxima, para que eles possam estar recebendo do Senhor toda a condição física, emocional e espiritual, para que agora em casa possam estar cuidando do seu enfermo, do seu doente, com toda satisfação e alegria. Continuamos colocando nas suas mãos a vida do João Lucas, que o Senhor possa abençoá-lo, ó Deus, fazendo um milagre em sua vida, se esta for a sua vontade. Toma, querido Pai, nas suas mãos, seus pais, que eles possam, dentro desse prisma, confiar no Senhor, para que possam assim descansar em meio a essa situação no Senhor. Obrigado pela vida da nossa mulher Iracema. Nós a vimos hoje, vimos que ela está muito bem, pela graça do Senhor e para a sua glória, que o Senhor possa continuar a abençoá-la. Da mesma forma, também colocamos nas suas mãos a nossa irmã Cacilda, que está com sua saúde debilitada, membros aqui de nossa comunidade, que o Senhor possa restabelecê-las segundo a sua boa vontade, para que juntos nós possamos estarmos em sua casa, rendendo louvores em família ao Senhor, porque o Senhor é bom e a sua benignidade dura para sempre. Dá-nos um restante de noite abençoado na sua presença, é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Renovamos o convite para que juntos possamos estarmos no domingo, às 19 horas, nós temos no Facebook, nosso canal,
o nosso culto dominical na íntegra, ao vivo. Se você quiser assistir, pode fazê-lo através do Facebook, né? Compartilhar com seus amigos. For o caso, se não puder assistir ao vivo, você tem disponibilizado também no nosso canal no YouTube, para que você possa assistir quantas vezes quiser, meditar naquilo que tem ouvido, compartilhar a palavra de Deus com outras pessoas, para que nós possamos fazer com que ela chegue ao maior número de pessoas e abençoá-las com a palavra do Senhor. Que Deus possa assim nos abençoar. Ok? Obrigado, boa noite, que Deus nos abençoe.